E aí, galera, vamos já começar a transmissão aí. Probleminha. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue melhorar alguma coisa aqui. Acho que agora vai. Boa noite, gente. Tudo certo? Vamos começar essa transmissão aí do Periscope, beleza? Vamos conversar um pouco hoje sobre a teoria do crime, tá? A gente tinha combinado de conversar hoje sobre a teoria do crime. Tínhamos combinado de tratar acerca de uma revisão, né? O pessoal aí que está revisando a parte geral, né, do Código Penal é a teoria do crime. Pode parecer o momento mais desafiador, que é o estudo da teoria do crime, mas a gente vai tentar hoje tirar algumas conclusões acerca da teoria do crime. Vamos lá. É impossível a gente pegar no domingo à noite e trabalhar com toda a teoria do crime. É complicado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher um tema e dentro desse tema a gente vai trabalhar. Eu estava pensando e lembrei do intercrimes, né? O intercrimes é uma fase, um momento na teoria do delito muito importante, porque nós vamos trabalhar dentro da questão relacionada tanto à consumação como a tentativa, beleza? E aí, onde é que a gente vai olhar para estudar sobre intercrimes? A gente tem que olhar lá para o artigo 14 do Código Penal, né? O artigo 14 do Código Penal, ele diz o seguinte, olha, disse o crime se é consumado, né? Disse o crime é consumado quando o agente reúne todos os elementos da sua definição legal. E a tentativa é quando é iniciada a execução, mas não se consuma por situações alheias à vontade do agente. Beleza. Então isso é a questão básica de nós diferenciarmos o que é consumação do que é tentativa. O Código Penal, ele se preocupou em dizer o que é a consumação e o que é a tentativa. Só que é o seguinte, antes da consumação, antes da tentativa, existe algo interessante dentro do Código Penal, dentro do direito penal, que nós precisamos revisar hoje, que é o intercrimes. Na verdade, a gente não estuda consumação e tentativa, vai ter sucesso, se nós não compreendermos que o crime ele passa por algumas fases. O crime passa, para ele ocorrer, ele tem que passar por algumas etapas até ele se desenvolver. Então, vamos compreender que o crime, para ele chegar ao resultado, o crime, eu tenho dito sempre, é um fato único, é uma conduta única, mas é necessário que eu compreender que ele passa por algumas fases, ele passa por algumas etapas para que ele possa realmente chegar ao seu desenvolvimento. E que fases são essas? Nós chamamos de intercrimes. Então vamos lá, intercrimes são as fases, o conjunto de etapas que o crime se desenvolve até chegar no seu resultado, beleza? E quais são as fases? Quais são as fases do crime? Quais são as fases que o crime percorre até chegar na sua conclusão? Gente, nós, né, eu sempre brinco, nós ouvimos falar de 4 fases no crime, mas nós conhecemos, nós trabalhamos com 5. Nós dizemos que são 4 fases que o crime passa, mas nós estudamos 5. Vamos lá, vamos entender então. Quais são as 4 fases? Como é que começa o crime? O crime, gente, ele começa com a cogitação. O crime começa com o cidadão imaginando, o agente imaginando e criando na sua mente que ele pode chegar à prática de um crime. Beleza. Então essa é a primeira parte que nós precisamos entender. É a cogitação. Segundo, nós começamos a observar que é a preparação. Eu vou explicar cada uma delas. Então, primeira fase do crime, a cogitação. Cogitaste? Depois nós temos a preparação, os atos preparatórios. Depois
Olha só, cogitou, preparou, execução. Nós temos agora a prática dos atos executórios. Depois, a consumação. E aí, para fechar, nós falamos em exaurimento. Então, vamos lá? O conjunto de fases, o conjunto de etapas, o caminho percorrido pelo crime, olha só, nós chamamos de iter criminis. Nós chamamos de iter criminis. Vamos lá para as 5 fases: cogitação, preparação, execução, consumação e exaurimento. Agora nós vamos, já entendidos quais são as fases, entender cada uma delas. A primeira é a cogitação. A cogitação, gente, é a fase interna do crime. A cogitação é a fase interna do crime. A cogitação é a fase em que na mente dele ele cria a situação. Ele começa a imaginar situações relacionadas ao que ele pode fazer. Todos nós, antes de executarmos alguma coisa, nós idealizamos o resultado. O nome disso é a cogitação. Eu antecipadamente, eu represento na minha mente, eu imagino aquilo que vai acontecer. Bacana. Depois, nós temos a fase da preparação. A fase da preparação, sim, só dou aula de direito de família, só família e sucessões, tá bom? Daqui a pouco a gente conversa sobre o outro tema, mas fora penal e processo, em civil só família e sucessões, beleza? Vamos lá. Então, ele passa pela cogitação e ele começou agora a fase de preparação. Na fase de preparação, gente, é diferente, porque a fase da preparação começou a fase externa. Então, você primeiro elenca quais são as fases do crime. Vamos lá? Você elenca quais são as fases. Eu elenco cogitação, depois preparação, execução, consumação e exaurimento. Presta atenção, olha só, tem que se ligar nisso. A cogitação é a fase interna. A preparação já é uma fase externa. A preparação, a gente já começa agora a se preparar para obter sucesso, para obter êxito na empreitada criminosa. Ele compra a arma, ele já começa agora a detalhar como ele vai chegar no resultado, como ele vai começar agora a montar as estratégias. É a preparação. Depois, nós vimos para uma terceira fase, que é a execução. Na execução, que também já é fase externa, nós já saímos da fase interna, o agente agora está dando início à execução do crime. Olha só, na preparação ele está se preparando, na preparação ele está se organizando, na execução ele já está agora começando a resolver o crime. Só que é o seguinte, eu tenho que saber o que é a execução. E é aqui que eu quero parar com vocês. O que é a execução? O que é a execução no direito penal? Grava isso, por favor. A execução precisa, para ser caracterizado um ato como execução, precisa que o ato seja idôneo, preste atenção, olha só, o ato idôneo e inequívoco. Então, para que a fase de execução, para que aquele ato seja considerado um ato de execução, é necessário que o ato seja idôneo e inequívoco. O que é isso? Imagina que eu quero derrubar um prédio. E eu vou derrubar o prédio com bolinhas de papel. E eu digo, eu quero derrubar um edifício, mas eu peguei bolinhas de papel. Gente, me diz uma coisa, é um ato idôneo a derrubar o prédio? É um ato capaz de derrubar o edifício? Bolinhas de papel é um ato idôneo? Não é. Então nunca vai ser considerado execução. Eu nunca vou dizer que eu estou executando um crime. Imagine só, agora a gente está em junho, né? Ontem foi São João. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente vai no arraial, a gente vai numa festa junina. Chegou lá na festa junina, o que acontece? As crianças estão brincando lá com aquelas balinhas de festim, aquilo que só faz barulho, que só faz incomodar. Me diz uma coisa, ele olha para mim e diz assim, Elon, vou te matar. Ele pega aquela bolinha de festim que faz aquele barulho e joga em mim.
Quando que ele vai me matar? Nunca. É um ato de execução. Ele diz, eu quero te matar. Na criança, quem sabe ela pode até pensar, né? Eu estou tentando matar o Elon. Só que ela me dá aquelas balinhas de feixinho. Nunca vai me matar. É execução? Não é. Porque para ser execução, o ato precisa ser idôneo. O que é um ato idôneo? É um ato capaz. É um ato suficiente. Exatamente isso. Então o que acontece? É exatamente isso. Pronto. Então ele precisa ser capaz, suficiente de provocar o resultado. Beleza. Então, para ser execução, eu preciso executar o crime. Poxa, mas esse conceito é muito lógico. Esse conceito não me acrescenta em nada. Então, vamos melhorar. Para ser execução, o ato precisa ser idôneo e inequívoco. O que é um ato idôneo? É um ato capaz. É um ato suficiente. Bacana. Vamos lá. Vamos entender agora um outro requisito. O que é um ato inequívoco? É um ato que manifesta a certeza, uma certeza que o agente quis provocar a lesão ao bem jurídico. Calma, vou com calma. Então, ato idôneo, um ato capaz e suficiente. O que é um ato inequívoco? É um ato capaz de trazer certeza que o agente quis trazer lesão ao bem jurídico. Quis provocar lesão ao bem jurídico. Então essa é a construção que nós temos que ter. Enquanto o ato idôneo, o ato suficiente, é o ato capaz, é o ato adequado para resolver, para alcançar o que eu quero, o ato de execução inequívoco é aquele que me traz certeza que o agente queria lesar o bem jurídico. Imagine uma pessoa que dá um tiro na cabeça da pessoa, dá um tiro no peito. Ela vai dizer assim, eu não queria matar não. Né? Essa pergunta eu ouço muito nas aulas de penal. Mas, Elon, e se a pessoa disser que ela não queria matar? Você vai dizer, olha, eu não posso olhar para o que ela vai dizer. Eu tenho que verificar para os atos. E os atos são inequívocos. Eles são atos que trazem certeza que o agente queria provocar lesão bem jurídico. Quem dá um tiro na testa, quem dá um tiro na cara, quem dá um tiro no coração, não está tentando outra coisa não. Está tentando matar. Beleza? Então vamos lá, então vamos compreender. Então já passei pelas fases internas, que é a cogitação. Eu represento antecipadamente o resultado na minha mente. Eu passei agora pela execução. E na execução, eu passei agora pela preparação. Eu comecei agora a me preparar. Eu comecei agora a imaginar o que eu quero. Muito bem. E aí eu cheguei agora na execução. Execução para mim, preste atenção. Execução, eu preciso entender que na verdade ela se manifesta não pelos atos executórios, mas isso não me acrescenta em nada. Mas ato executório é aquele ato idôneo e inequívoco. Idôneo é o ato capaz, é o ato suficiente, o ato que pode produzir o resultado que eu estou dizendo que quero. Eu quero derrubar um prédio, mas com brigadeiro, com bolinha de papel, com peido de velha, como disse aí, alguém comentou ainda agora, com balinha de feixinho, não vai matar ninguém. Então, por isso não é um ato, não posso chamar de execução, porque não é um ato idôneo. E eu preciso ver a questão da inequívoca, de ser inequívoco, de trazer certeza da lesão do bem jurídico. Se eu dou um tiro na perna, não tenho uma certeza muito grande, eu como observador, que a pessoa quis matar. Né? Agora, se eu dei um tiro no peito, aquele terceiro vai dizer, não, tenho certeza que quem deu esse tiro aí foi para querer realmente tirar a vida, praticar o crime de homicídio. Beleza, estamos vendo aqui as fases do crime. Estamos vendo aqui o caminho do crime. Já passamos pela cogitação, já passamos pela preparação, já passamos pela execução e agora chegamos na consumação. A consumação é quando o agente, não é que ele preenche o verbo, mas é quando o agente obtém o resultado almejado com a sua conduta. Eu também já percebi muitas pessoas com essa dúvida, achando que a consumação é quando o agente pratica todos os verbos. Não. A consumação é quando o agente alcança o resultado almejado com a sua conduta. Eu dei 10 tiros, mas não matei, não consegui matar. Não é consumação. Agora eu dei um tiro e a pessoa morreu. Agora sim é consumação.
Então, a consumação é quando eu consigo ter o resultado, presta atenção, olha só, é quando eu consigo ter o resultado que era almejado pela minha conduta. E aí o crime está consumado. Então, gente, nós conseguimos compreender todas as fases do crime: cogitação, preparação, execução, consumação. Nós vimos essas fases e vamos daqui a pouco falar de uma última fase que não está ali dentro do intercrimes, mas ela é estudada aqui, que é o exaurimento. Mas eu quero primeiro fazer alguns pensamentos aqui com você. Vamos lá, primeira coisa, cogitação. Cogitação é punível? Não, ninguém pode ser culpado pelo que está pensando. Né? Graças a Deus, nós não somos, o direito penal não pode atuar contra nossa imaginação. Tudo bem. Vamos passar um pouquinho agora e vamos tentar trabalhar com a relação à própria preparação. A preparação, ela é punida? Por ser preparação, não. Ela pode ser punida se aquele ato preparatório autonomamente for considerado crime. Então nós vamos verificar isso. Se autonomamente, a lei do terrorismo, ela já estabeleceu que alguns atos preparatórios vão ter responsabilidade pelo direito penal. Tudo bem. Então essa é a construção que nós temos que ter. O crime de homicídio, o crime de portar arma sem autorização legal. Eu não vou ser condenado porque eu estava portando a arma para matar, mas porque portar arma sem autorização legal, isso já caracteriza um crime autonomamente. Está lá no Estatuto do Desarmamento, no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento da Lei 10.826. Beleza. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você. Como eu vou diferenciar a preparação para a execução? Como eu vou diferenciar a preparação para a execução? E daí, gente, algumas teorias surgiram no Brasil. Algumas teorias surgiram no Brasil. A primeira teoria é a subjetiva. O direito penal fala em teoria subjetiva, né? Qual é a teoria subjetiva? É quando o agente, perceba só, ele se manifestou, ele pensou que ele estava já matando. Então, para nós vamos levar a intenção do agente. Se ele teve a intenção de matar, ele já está executando. Será que isso acontece? Isso é relevante para o Brasil? Não é. Por quê? Porque nós não vamos punir as pessoas pelo seu pensamento, pela sua intenção. Só a intenção não é suficiente para condenar. Tudo bem? Então vamos agora para a teoria objetiva. A teoria objetiva, ela leva em consideração não o que está na intenção. Olha, senão era subjetiva. Ela leva em consideração aquilo que está na cabeça do agente. Não, isso é teoria subjetiva. A teoria objetiva, ela vai levar em consideração os fatos, vai levar em consideração os atos. E levando em consideração os atos, nós vamos observar o que é execução. E o que é execução, então, para a teoria objetiva? Aí nós vamos ter 3 subteorias. Então, nós estamos estudando agora dentro do intercrimes, nós estamos aprofundando, nós estamos observando que da teoria, da transição, da situação, da preparação para a execução, nós passamos por algumas teorias. A primeira teoria é subjetiva. Ela vai dizer, olha, acaba a preparação e começa a execução quando o agente tem a intenção agora de executar, tem a intenção de praticar o crime. Essa é relevante para nós? Não é relevante. Por quê? Porque para nós, o pensamento, para o direito penal, a cogitação é irrelevante. Então vamos para a teoria objetiva. A teoria objetiva, ela leva em consideração os fatos. Bacana. Só que essa teoria objetiva, ela se divide em 3 subteorias. A primeira subteoria é a teoria da hostilidade ao bem jurídico. É a teoria da hostilidade ao bem jurídico. Então, para nós seria execução quando a gente começa a lesionar, hostilizar o bem jurídico. Enquanto ele não hostiliza o bem jurídico, não é execução. Hostilizou o bem jurídico, lesionou o bem jurídico, pronto. Ainda que ele diga que não queira, que queira, não interessa. Lesionou o bem jurídico, virou execução. Teoria da hostilidade ao bem jurídico.
Segunda teoria. A segunda teoria dentro da teoria objetiva formal, dentro da teoria objetiva, que leva em consideração os fatos, é a teoria objetiva formal. Para a teoria objetiva formal, o agente começa a executar o crime quando ele começa a praticar o verbo descrito lá no tipo penal. Então, quando a gente pratica o verbo, uma conduta típica, ele já está em execução. Tá? E diga de passagem, pode anotar aí, essa é adotada no Brasil, tá? É a teoria objetivo formal. Ela olha para os fatos e olha para a forma. Se encaixou lá no verbo, ele está começando a executar. É a realização do verbo. A teoria objetivo material, ela olha para os fatos, é objetivo, mas é material por quê? Porque ela leva em consideração os fatos imediatamente anteriores ali, próximos ao verbo. Então, o sujeito que já está próximo, que já está chegando perto para matar, aquele sujeito que já está apontando a arma contra a vítima, ele já está em execução. Ele já começou uma conduta fática, olha só, um comportamento fático de matar. E tem outra teoria, que é a última, tá? Vamos, 4 teorias dentro da teoria objetiva. Teoria objetiva, teoria da hostilidade ao bem jurídico, teoria objetiva formal, teoria objetiva material, e a quarta é a teoria que nós chamamos de objetivo individual. A teoria da objetiva individual, ela vai levar em consideração o comportamento do agente. Então imagina só, eu quero matar você. Você vai passar daqui a pouco aqui pela rua de casa. Eu preparei uma emboscada. Eu estou atrás de uma moita, estou atrás de um muro, aguardando você passar para lhe matar. Quando você está chegando a 200 metros, alguém sabe disso, chega lá comigo. Eu já estou preparando para matar. Se eu já estava ali naquela situação, era iminente a sua morte, era iminente que eu já ia atuar, naquele segundo eu já estou praticando o crime. Porque o fato de eu me esconder atrás do muro, já e você ir passando para a teoria objetiva individual, ela já considera uma execução do crime. Ela já considera a execução do crime. Tá? Então ela leva em consideração alguns comportamentos concretos do agente. Tá? Concretos do agente. Lembrando que a teoria que nós adotamos aqui é a teoria objetivo formal. Ela é a majoritária na doutrina. Tem até um informativo, é o informativo do STJ 404. STJ, informativo 404. Lá vai ter um HC que reconhece, cita a doutrina afirmando que nós fazemos parte da teoria objetivo formal. Então vamos revisá-la. Quando que acaba a preparação e começa a execução? Quando o agente pratica o verbo descrito no tipo. Essa é a conduta típica. Quando ele se encaixa na conduta típica, começou agora a prática do delito, começou a execução. Um exemplo aí nós podemos tirar e não temos como ter dificuldade. O agente que no momento ele começa a dar uma facada das 10, ele já está executando o crime. Aquele que já dá o primeiro tiro, ele já está em execução do crime. Então nós estamos trabalhando com a teoria objetivo formal. Tá? Então é ela que vai dizer quando acaba a preparação e quando começa a execução. E aí nós vamos para o exaurimento. E o que é o exaurimento? O exaurimento, gente, é a fase que está após a consumação do delito. É a fase que está após a consumação do delito. É a fase que já se esgotou plenamente o crime, mas eu considero algo que é importante. Para a lei? Não. Para o tipo penal? Não. É considerada para o agente. Extorsão mediante sequestro. Quando é que se consuma esse crime? Quando eu privo a liberdade do sujeito. Quando eu privo a liberdade da vítima. Mas o agente, ele quer privar a liberdade só da vítima? Não, ele quer o resgate. Ele quer o resgate. Então, quando ele recebe o resgate que se consuma, não. Ali é um mero exaurimento. Se ele vai receber o resgate ou não é irrelevante para o direito penal. É relevante para ele, mas para o direito penal é irrelevante.
Já foi a consumação lá anterior. Esse exaurimento vai ser importante? Para o intercrimes, não. O direito penal só vai considerar isso lá na dosimetria da pena. Na hora de dosar a pena, ele vai levar em consideração qual foi o exaurimento, os resultados que chegou a gente. Mas não para consumar o crime, mas para dosar a pena, para fazer a dosimetria da pena. Então, gente, quando eu falo de exaurimento, eu estou lembrando, sabe de quê? Eu estou lembrando dos crimes formais. Eu estou lembrando daqueles crimes que prevêem um resultado, mas não exige que esse resultado naturalístico aconteça para que o crime seja considerado consumado. Porque nesses crimes de resultado antecipado, resultado cortado, crime formal, na verdade, quando acontece o resultado naturalístico, o crime já está consumado há muito tempo. Há muito tempo. Beleza? Então, gente, só para nós organizarmos, nós vimos aqui as fases do crime, o caminho do crime, nós vimos o intercrime, as etapas desenvolvidas pelo crime. O crime é um fato só, mas nós precisamos didaticamente organizá-lo. Cogitação, preparação, execução, consumação e exaurimento. Cogitação, fase interna, não punível. Fase da preparação, em regra não punível, só punível se for autonomamente considerado crime, se aquele fato em si já for crime por direito penal. Execução, o agente pratica atos, olha só, atos idôneos e atos inequívocos. O ato precisa ser idôneo e inequívoco, já vimos aí. Entendemos que para sair da preparação para ir para a execução existem várias teorias. Mas a teoria que nós adotamos no Brasil é a teoria objetivo-formal, aquela que leva em consideração, na verdade, aquela que leva em consideração a prática do verbo, a conduta típica. Chegamos na consumação, e a consumação não posso confundir. Não é quando a gente termina de praticar a conduta prevista no tipo, mas quando a gente alcança o resultado almejado. Esse resultado almejado previsto no crime. Tá? Crimes materiais. Prevê o resultado e exige que esse resultado aconteça. Porque se o resultado for previsto, mas não for exigido para a consumação, esse acontecimento é um mero exaurimento. E vai ser irrelevante para considerar consumado ou não. Vai ser interessante apenas para dosimetria da pena. Agora, gente, tudo isso que nós falamos aqui, tudo isso que nós conversamos aqui, só tem relevância para os crimes dolosos. Só tem relevância para os crimes dolosos. Ou você vai me dizer que a pessoa que, por exemplo, praticou um crime, a pessoa do crime culposo, ela planejou isso. Você acha que a pessoa que praticou um crime, culposo, ela cogitou? Você acha que a pessoa que imaginou o crime, praticou um crime culposo, ela se preparou para o resultado? Não. Então, nós podemos e precisamos entender que isso só é relevante, essa questão relacionada ao intercrimes, para os crimes dolosos e não para os crimes culposos, porque no crime culposo não há cogitação do resultado, não há preparação, não. Ele simplesmente acontece por uma culpa, por uma violação do dever de cuidado. Tudo certo? Agora, gente, vamos entender algumas coisas aqui sobre a consumação. Tá? Isso é importante entender. Depois que nós falamos toda essa questão relacionada ao intercrime, para que eu tenho que saber isso, aluno? Para saber quando o crime se consuma. Para que eu tenho que saber todas essas fases do crime? Qual é a relevância desse meu estudo? Para saber quando o crime se consuma. E aí eu queria convidar você a revisar quando o crime se consuma, tá? O crime vai se consumar agora em detalhe algumas situações que vão ser interessantes. Por exemplo, no crime omissivo próprio, quando é que ele vai se consumar? Ele vai se consumar no omissivo próprio, por exemplo, com a abstenção do comportamento.
Omissão de socorro. Precisa a pessoa morrer? Não, está consumado com omissão de socorro. Se omitir, deixar de prestar socorro, está consumado. Esse é o verbo. Tá. No crime material. No crime material nós já conversamos. Nos crimes culposos. Só há consumação no crime material quando o resultado previsto acontece. Então, olha a diferença que nós temos que ter em cada espécie de crime. No crime omissivo próprio, é com abstenção que se consuma. No crime material, a consumação acontece quando há o resultado previsto no crime. Porque o crime material é aquele que prevê o resultado e exige que o resultado aconteça para que o crime se considere consumado. Então, há uma mudança no mundo exterior. Isso acontece nos crimes materiais. No crime omissivo próprio não tem. Não. Por quê? Porque ele não exige nada. Ele só diz, olha, se omitiu, está consumado o crime. Crime de mera conduta. Quando é que há a consumação? Crime de mera conduta, gente. O que é o crime de mera conduta? O crime de mera conduta é aquele que sequer prevê o resultado naturalístico, né? E ele tem resultado? Tem resultado jurídico. Qual é o resultado? Mera conduta. Com o simples comportamento previsto no tipo, está consumado o crime. Qual é a diferença, então, do crime formal para o crime de mera conduta? É porque o crime formal ele chega a prever o resultado, embora não exija. Agora, o crime de mera conduta, nem resultado naturalístico ele prevê. Ele exportou droga, manteve droga em depósito. Pronto, está consumado o crime. Mas eu tinha outro objetivo, eu não quero saber, o legislador disse. Eu não quero saber para que tu quer, eu não sei se tu vai violar a saúde pública, eu não sei se tu vai ganhar dinheiro, eu não sei se tu vai ficar alegre, feliz, não quero saber disso. Se tu quer entrar numa outra vibe com a droga, não quero saber. Portou arma sem autorização, portou droga sem autorização, manteve em depósito, está consumado o crime. Crime de mera conduta. E os crimes qualificados pelo resultado? Lesão corporal qualificada pelo resultado do aborto. Quando é que se consuma? A lesão é uma coisa. Agora, a lesão qualificada pelo resultado, olha só, é diferente. Por quê? Porque lá na lesão, daqui a pouco a gente fala sobre instantâneo, tá? Olha só, lá na lesão, o crime do 129 se consuma com ofensa à integridade física. Crime ali ele já se consuma com a ofensa à integridade física. Agora, para ser uma lesão qualificada pelo resultado do aborto, é diferente. Lembra que eu te disse até, muitas vezes, a gente até conversa na aula, não confunde o crime base, o crime simples com o crime qualificado. Porque o crime qualificado ele exige um outro resultado, quando ele é qualificado pelo resultado. Então, para esse crime, não é que se consuma a lesão com ofensa à integridade, não. Isso está lá no caput. Mas para ser uma lesão qualificada pelo resultado do aborto, essa aqui qualificada pelo resultado do aborto, essa aqui do parágrafo 2º, lá do inciso 5 do Código Penal, acredito, ela só se consuma quando tem o aborto. Por quê? Para ser qualificado tem que ter o aborto. E aí nos crimes complexos, eu tenho que entender a teoria dos crimes complexos. E qual é a teoria? Na teoria dos crimes complexos, eu tenho que lembrar que crime complexo é aquele crime que ele é resultado de dois tipos legais, Roubo, ele pode ser uma ameaça ou lesão, mas furto. Então, quando é que ele se consuma? Quando há lesão jurídica aos dois bens jurídicos. Quando há a lesão a todos os bens jurídicos que são protegidos pela norma. Só que tem um detalhe, gente, eu tenho que lembrar do crime de latrocínio, porque no latrocínio, a súmula 610 do STF, ela quebra toda essa teoria do crime complexo. Por quê? Porque nós estudamos que crime complexo se consuma quando há violação de todos os bens jurídicos. Mas, se for um crime complexo, se for um crime de latrocínio, a súmula 610 do STF, ela vai me dizer o seguinte, que ainda que a pessoa não leve nenhum patrimônio, ainda que o agente não leve nenhum patrimônio, se ele simplesmente matou a vítima, o crime já é consumado. Olha lá a súmula 610
do STF. Ela diz que há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que o agente não faça nenhuma subtração da vítima. É uma questão de política criminal. Seria muito surpreendente, seria muito curioso que, por exemplo, a pessoa matasse e falasse: agora eu vou deixar eu bem, vou fugir para ficar só com latrocínio tentado. Então, o que disse o STF na súmula 610? Não. Matou a vítima, ainda que você tenha matado para segurar, para obter, para alcançar o patrimônio, mas não levou o patrimônio, está consumado. Está consumado. O direito penal disso não tem como explicar isso. É uma questão de política criminal. Então tem que lembrar que um crime complexo ele se consuma quando há violação de todos os bens jurídicos que são protegidos. Mas tem que lembrar da súmula 610 do STF. Bacana. Alguém me pediu aí para diferenciar a situação do crime instantâneo e permanente. O crime instantâneo e permanente, gente, ele tem a ver com o momento da consumação. Por quê? Porque no crime instantâneo, a consumação ela se prolonga, ela acontece em um momento. O crime é a conduta e a conduta gera a consumação e pronto. Não há futuros, ela não se prolonga. Essa consumação, essa perda, ela não vai se reiterando. Agora lá no crime permanente, a consumação se prolonga no tempo. E enquanto se prolongar a consumação, enquanto acontecer a violência ao bem jurídico, enquanto permanecer a violência ao bem jurídico, o crime está se considerando consumado. O crime a gente fala que está se perpetuando. Perpetuando. Vamos pegar de novo o exemplo lá do cárcere privado. Você privou a liberdade. Está consumado? Tá. Mas enquanto está acontecendo a privação da liberdade, enquanto a vítima está no cárcere, nós falamos que a consumação está acontecendo. E para que é importante eu saber o crime permanente? Por que ele difere do crime instantâneo? Porque no crime permanente eu vou entender que a prescrição só vai começar depois que encerrar a permanência. É importante por quê? Porque se a consumação está acontecendo em qualquer tempo, então em qualquer tempo cabe flagrante. Entendeu? Em qualquer momento cabe flagrante. O crime é permanente. Então o crime permanente é aquele que se consuma, a consumação se prolonga, se perpetua no decorrer do tempo. Então nesse momento, se ela está se prolongando, não tem como começar a prescrição a contar. A prescrição fica submetida a isso. Depois, nós vamos falar lá relacionado ao processo penal. Se a consumação está acontecendo, tem flagrante. Tem flagrante. Eu não vou afastar em nenhum momento a impossibilidade do flagrante. Então é por isso é importante o crime, entender o que é o crime permanente. A consumação se prolonga no tempo. Se a consumação, nós não podemos falar que começou a contar prescrição, nós não podemos falar que não pode flagrante, tá? É um crime permanente. E se acontecer alguma lei mudar no decorrer da permanência, é essa lei que vai valer. É essa lei que vai valer. É a lei que está em vigor, é a lei que está em discussão, que ela altera e que está valendo no final da permanência. Se ela for menos grave, fica valendo. Se ela for mais grave, também está valendo. Então, essas são as considerações que nós temos que ter relacionadas ao crime permanente. Crime permanente é aquele em que a consumação se prolonga no tempo. Para que é importante saber um crime permanente? Só por causa disso? Não. Mas se a consumação se prolonga no decorrer do tempo, a prescrição não começa a contar. Não começa a contar. Segundo, eu posso ter flagrante em qualquer momento. Porque está tendo consumação, então está tendo flagrante. Então, em qualquer momento da permanência, a hora que chegar lá no cativeiro, pode prender em flagrante. E terceiro, se alguma lei se modificar no decorrer do período, essa lei vai ficar valendo. E se for no momento que estiver encerrando o crime, vier uma lei mais grave, é essa que vai valer. E se no momento que estiver encerrando o sequestro, o cárcere privado, vier uma lei menos severa, mais favorável, é essa que vai valer. Tá bom? Então, muito cuidado quanto a isso. Beleza, gente? Então, nós trabalhamos aqui com a consumação. No intercrimes, nós trabalhamos com todas as fases do crime.
nós verificamos o que é punível e o que não é, nós entendemos como é que se muda da preparação para a execução, lembramos da teoria objetivo formal, a participação do verbo, e nós verificamos que isso se envolve para toda a consumação. Para toda a consumação. Tá? Então nós verificamos como essa consumação vai acontecer em cada espécie de crime. Em cada espécie de crime. Então nós começamos a entender tudo isso. E aí agora eu quero só bater papo mais 5 minutinhos sobre a tentativa. Gente, a tentativa é a realização incompleta do crime. A tentativa é a realização incompleta do tipo penal. Então, ela é uma norma de extensão. A tentativa é uma tipicidade, mas feita através de um juízo de adequação típico indireta. Um juízo de adequação típico mediata. A tentativa é o 14.2, se não tiver um tratamento diferenciado. Então, ela é uma norma de extensão a um juízo de adequação típico indireto, uma norma de extensão. Não existe tentar matar alguém, tentar roubar, não. Eu tenho que ir lá no 14.2 e concatenar, combinar. É possível que a tentativa ela não seja essa norma de extensão? É. Quando for um crime de empreendedorismo, prendimento, um crime de atentado, naquele crime em que a própria tipicidade, né, ela fala, por exemplo, o crime de tentar ou evadir-se da prisão. A tentativa já está no tipo, então nesse caso é um juízo de adequação típica direta. Lá no 345, 348 do Código Penal. Então o que acontece? Então essa é a situação que nós temos. Mas, quando nós estamos trabalhando com a tentativa, em regra, ela vai ser considerada um juízo de adequação típico indireto. Quais são os elementos da tentativa, hein? Os elementos da tentativa são os seguintes. Início da execução. Então, só tenta quem começa. Então, para ser tentativa, tem que ter o início da execução. Depois tem que haver a não consumação do crime. Não consumação do crime. Então, o crime inicia a execução, mas não há consumação. E a terceira, essa execução que começou e não terminou foi por quê? Por que não se consumou? Por circunstâncias alheias à vontade do agente. Circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, quais são os três requisitos? Três requisitos aqui da tentativa. Início da execução, não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Olha só, na desistência, inicia a execução e não consuma, mas porque o agente não quis. Na tentativa, inicia a execução, não consuma, mas por circunstâncias alheias. Então, na tentativa ele queria, mas não podia. Na desistência ele podia, mas não quis mais. Então, não esquece de diferenciar o que é tentativa da execução. E aí, eu tenho que lembrar das espécies de tentativa, Tentativa perfeita é quando o agente esgota todos os meios. Eu tinha 5 balas na minha arma, dei 5 tiros. Poxa, tentativa perfeita. Morreu? Não morreu. Mas eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu esgotei os meus meios. Tentativa perfeita. Crime falho. Crime falho. A mesma coisa, tá? Tentativa perfeita, crime falho. O Damasio diz que o resultado não aconteceu por um mero acidente. Tentativa imperfeita. Eu não esgoto. Eu sempre imagino que o agressor foi segurado por terceiros, a polícia chegou, e aí o agente não esgotou todos os meios, ele não consegue praticar todos os atos que eram necessários para que acontecesse o crime. Houve uma interferência externa. Então, tentativa perfeita, eu esgotei. Crime falho. Foi um mero acidente, ou um acidente não deu para concluir. Tentativa imperfeita, eu não consegui por circunstâncias externas. E aí, tentativa branca e tentativa vermelha. Na tentativa branca, o bem não é atingido. Tentativa incruenta. Tentativa branca, o bem não é atingido. Deu um tiro de raspão, passou do lado. Bem jurídico não foi atingido. Teoria, então ela leva em consideração se o bem foi atingido ou não.
Na tentativa vermelha, o bem foi atingido. Não aconteceu o que eu queria, mas o bem foi atingido. Então, uma aluna chegou comigo e perguntou assim: Elon, me diz uma coisa, é possível uma tentativa imperfeita ser branca? É possível uma tentativa imperfeita ser vermelha? Não se pode. Porque para saber o que é tentativa perfeita e imperfeita, eu levo em consideração os atos praticados pelo agente. E para ser uma tentativa branca ou vermelha, eu levo em consideração se o bem jurídico foi atingido ou não. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho 5 balas no meu revólver. Eu dou 3 tiros e não acerto nenhuma vítima. É uma tentativa imperfeita. Eu tinha 5 tiros, dei 3 tiros. Olha só, eu tinha 5 balas, dei 3 tiros e não acertei nenhuma. Foi uma tentativa? Foi. Perfeito, imperfeito, imperfeito. Ainda tenho mais 2. Mas não consegui matar. Consegui atingir a vítima. Tentativa branca. Imperfeita e branca. Tem tentativa perfeita e branca? Tem. Eu não tinha 5 balas. Eu dou 5 tiros, não acerto nenhum. Tentativa perfeita, olha só, e branca. E pode ser uma tentativa imperfeita em vermelha. Pode ser? Pode. Eu encontro na briga de bar, eu estou lá brigando com a vítima. Eu estou dando cacetadas lá, estou dando facadas na vítima. Eu dou 3 facadas, ela sai toda ensanguentada, só que alguém chega. Os terceiros deixam disso, aparta. Tentativa imperfeita. Uma interferência externa me atrapalhou. Não consegui matar. Branca ou vermelha? Vermelha. A vítima está lá ensanguentada. Não morreu, mas está ensanguentada. Então não posso criar barreiras. Perfeito e imperfeita leva em consideração os atos, que foram envidados. Os atos que foram alcançados. Se foram esgotados ou não. Na tentativa branca ou vermelha, eu levo em consideração se o bem jurídico foi atingido ou não. Mas em todas essas, o bem não é alcançado, o resultado não é alcançado por umas circunstâncias alheias à vontade do agente. E Elon, para que eu tenho que saber o que é tentativa perfeita, imperfeita, branca, vermelha, cruenta, incruenta? Simples, porque isso vai ser importante na hora de dosar a pena. O agente que tentou matar, mas não acertou nada, ele vai levar uma pena. O agente que tentou matar, mas deu só uma facada, vai levar uma pena. Mas tem gente que tentou matar, mas deu 7 facadas, vai levar uma pena diferente. Questão de proporcionalidade. Então, o agente que chega a atingir o bem jurídico, ele tem uma pena maior do que aquele que não atingiu o bem jurídico. Proporcionalidade tem que existir no direito penal. O agente que esgotou todos os meios, ele tem uma pena. O agente que foi interrompido, o ato de execução dele ficou muito longe. Então, lá no 14.2, naquela redução de 1/3 a 2/3, lá no 59, na pena base, nós vamos começar a verificar isso. Então, nós vamos começar a trabalhar em algum momento na dosimetria da pena. Beleza, gente? E aí eu tinha que lembrar aqui de outras coisas, por exemplo, só para ficar completo esse vídeo, o que é tentativa fracassada, Tentativa fracassada, gente, na verdade, o agente ele não concluiu, não é porque ele não quis, não foi por uma circunstância alheia, mas é porque o agente percebeu que ele não ia dar conta de matar. Eu fui para matar a vítima, só que quando eu for para matar a vítima com facada, eu percebo que ela está com revólver, eu saio correndo. Olha só, eu desisti? Não, foi fracasso. Os meios que eu tinha à disposição eram uma faca. A vítima estava com revólver, eu não esperava isso. Então, nessa hora, eu saio correndo. Então, isso pode acontecer. A tentativa fracassada. E tem que lembrar, gente, que existem alguns crimes que não sofrem os efeitos da tentativa. Não sofrem. Nós sabemos que a punibilidade é aquele do 14.2. Geralmente, o parágrafo fala que vai ser a redução de 1/3 ou 2/3. Vai levar em consideração a proximidade da consumação. Só que tem alguns crimes que não tem isso. As contravenções penais. O legislador diz que não pune a tentativa da contravenção. Não pune. Não pune. Então, crimes que não admitem tentativa. Não admitem. Crime habitual. Lembra o que é crime habitual? Os crimes que um ato é indiferente, mas a reiteração consuma. Então, o que acontece? Crime habitual não pune tentativa. Crime pré-terdoloso. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Crime pré-terdoloso, também, olha só,
não se pune na forma tentada. Por quê? Porque o resultado veio de maneira culposa, e na culpa, salvo na culpa imprópria para quem aceita, não há tentativa. Né? Então, crime pré-terluloso, crime culposo, crime habitual, contravenção penal, nesses casos, a gente não há uma tentativa. Lá nos crimes de empreendedorismo, né? Não há punição da tentativa por ser tentativa. Por quê? Porque a tentativa já está prevista no próprio tipo e está dando a mesma pena. Lembra lá do crime de evasão, lá da prisão? 352 do Código Penal? Evadisse ou tentar se evadisse. Qual é a pena? A mesma pena. Então o legislador disse, olha, aqui para mim vai ser qualquer coisa. Então, crimes omissivos próprios, né? O agente deixou de praticar. Eu não tento me omitir, eu já me omito. Então, quando eu tento me omitir, eu já estou consumando o crime. Não há tentativa. Tá? E naqueles crimes unissubsistentes, né? Injúria verbal. Nos crimes em que eu simplesmente, como a prática de um crime, né, de um ato, eu já consumo o crime. Como não tem como partir a execução, na hora que eu executo, eu já consumo, não tem como repartir. Injúria verbal. No momento que eu te ofendo verbalmente, eu não tenho que dizer, eu tentei. Você já ofendeu, já consumou. Não tem como ter tentativa. A consumação tentativa. Tá, gente? Então fica essa revisão aí de domingo à noite, né? Impossível a gente revisar toda a teoria do crime, mas eu acredito que o intercrimes nós já trabalhamos legal, tá? Relacionado tanto às fases, tanto todo o caminho percorrido, lembrando quando há punição ou não no direito penal, quando muda da preparação para a execução, vimos as teorias, né? E aí nós vamos lembrando de tudo isso e para terminar, nós não poderíamos deixar de lembrar. Quando se consuma, tá? Eu sugiro a você que vá olhando quando se consuma determinada espécie de crime. É um estudo bom. Quando se consuma o crime material, quando se consuma o crime formal, quando se consuma o crime de omissão própria. Você vai fazendo isso. Depois trabalha com a tentativa, as espécies dela, e verificar os crimes em que não há punição da tentativa, ou a tentativa não há admitida, sendo mais técnico, né? Lembrando que às vezes não quer dizer que não existe a tentativa, mas que essa tentativa ela não é considerada para o direito penal, né? Então faz essa construção, organiza o esquema, né? A gente falou um pouquinho aqui até mais rápido no vídeo, que você tem a oportunidade de rever, e aí você faz essa construção. Sistematiza na tua mente. As fases do crime, começa a imaginar. Verifique que o exaurimento é um pós-consumação, né? É um crime de intenção, né? É aquilo que é importante para o agente, mas para o direito penal só vai ser importante para a dosimetria da pena, não vai ser importante para ser consumado a tentativa. Verifica quando acontece a consumação em determinadas espécies de crime e depois trabalha com a tentativa. A tentativa, o conceito dela, né? Verificar que nem sempre ela vai ser esse juízo de adequação típica indireta, o exemplo 352, e vamos verificar também os crimes que não admitem tentativa. Lembrar da tentativa perfeita, imperfeita, branca, vermelha, cruenta, incruenta, o que é crime falho. Gente, a gente acredita que tentou contribuir um pouquinho nessa revisão, e aí depois a gente volta em outro momento, faz mais outra revisão aí sobre um assunto legal aí do direito penal, do direito de família. Lembrando o seguinte, tá? Eu só preciso chamar a atenção de vocês. A gente só tem que ter sempre esse cuidado, gente. Sei que o vídeo acabou se estendendo um pouco, mas porque que a gente aprofundou, né? Aprofundou legal sobre esses dois temas. Quando você quiser dar uma revisada, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Esse foi o nosso esforço para fazer aqui, tá bom? Gente, boa noite, fique com Deus, boa semana para vocês. Valeu, obrigado, hein? Valeu.